É isso mesmo? Alô, alô. Alô, alô. Como é que a acessibilidade do Acho que tá bom. Aqui, ó, como é que tá saindo? viu? Tá pegando até uma função. Era bom ligar esse distante. O áudio, eu vi que não vai vir, então não vai vir. Olá pessoal, dá continuidade ao workshop. Agora com a apresentação do aluno André, certo? Com o título A First Attempt to Define My View Project in Video Streaming. Vou falar. Porque antes eu tentei conectar, não estava. Até a apresentação estava. Tá na página. Posso puxar? Puxou? Aí quem manda é. Bom dia. Diferentemente do que já foi apresentado aí nos outros projetos, eu estou iniciando agora o meu doutorado. Estou há um mês formalmente matriculado. Então, meu tema ainda não está definido, obviamente. Então, eu coloquei aqui uma primeira tentativa de definir o meu projeto de doutorado, certo? Embora esteja muito no início, eu já tenho mais ou menos o caminho que eu quero seguir, que é em vídeo streaming. Certo? Problemas de vídeo streaming. Só, desculpa. É importante aí, só para. Eu acho que o que você está falando aí é importante. Veja, a gente tem aqui trabalho de diversas naturezas. Eu trabalho como trabalho de Jean, está aí no quinto ano, e tem trabalho seu. Uhum. Né? Só não tem trabalho de gente do mestrado que está começando esse semestre. Né? É isso que não tem, mas quer dizer, tem uma disparidade aqui dele. Então, é claro. Então, isso. Não espera que ele vá ter um trabalho bem evoluído. Está começando. Exatamente. Né? Não está exatamente ainda, nem propriamente exatamente. Eu tenho mais ou menos a linha que eu quero seguir, mas ainda não está definido o tema propriamente dito. Tá? Meu professor é o Paulo. Tá? Eu gostaria até de agradecer a oportunidade de participar da equipe dele, dos pesquisadores, e o acolhimento dos amigos pesquisadores. Vamos falar de coisa boa, né? Bom, isso aqui é um resumo do que eu vou falar agora na apresentação. Alguns problemas, possíveis problemas, os objetivos gerais e específicos, provisório, algumas possíveis contribuições, os artigos relacionados e um planejamento do que eu pretendo seguir durante o doutorado, né? Mesmo estando no início, eu decidi criar para ter uma margem, né? Um controle melhor. E algumas referências. Mas antes de começar tudo isso, de identificar um problema, eu me questionei. Onde eu posso contribuir para melhorar os serviços de video streaming, a qualidade de experiência de video streaming para os usuários? Então, a partir daí, eu consegui identificar 2 problemas, tem vários, mas eu consegui identificar 2 que
assim, eu me identifiquei melhor, né? Então, eu vou começar por esses dois. De repente, conforme eu vá estudando e aprimorando meus conhecimentos, isso aqui, obviamente, vai ficando mais refinado, mais restrito, e assim eu consigo chegar perto do que eu pretendo defender no final. Esse é o primeiro problema. Aqui eu estou representando o impacto de uma migração de vídeos de VMs no serviço que é provido na cloud privada, certo? Qual é o impacto nos usuários? Eu não tenho isso é um problema que a gente frequentemente, pelo menos quem utiliza esse tipo de serviço, a gente aqui está utilizando o live streaming e está vendo que às vezes tem paradas, tem perca de sinal e essas coisas. Ele está nesse momento aqui, ó. Pode ser por diversos motivos, internet. Eu estou avaliando no momento de uma migração, por exemplo, né, quando ela estiver na nuvem. Um outro problema, um possível problema, são vários usuários acessando o mesmo serviço de vídeo streaming, concorrendo em redes wireless heterogêneas, certo? Existem vários usuários acessando o serviço e aquilo ali pode impactar bastante no fornecimento do vídeo streaming para cada um. Baseado nesses dois problemas, eu coloquei aqui dois objetivos gerais, que são os primeiros esforços que eu vou fazer para atingir o objetivo, né? Primeiro, eu vou propor modelos para avaliar e estimar qualquer degradação no serviço, o impacto disso no serviço de vídeo streaming. E no segundo caso, também vou propor modelos, só que dessa vez para tentar identificar a melhoria na qualidade do serviço, baseado nas redes heterogêneas de Wi-Fi. Alguns objetivos específicos que servem para os dois casos, eu vou tentar desenvolver uma estratégia para guiar as empresas a prover um melhor serviço de vídeo streaming. Depois eu pretendo criar um test bed, que é um ambiente de teste, um laboratório, para poder simular um mundo real. Como é que seria uma situação mais próxima do mundo real? Depois, no terceiro item, seria propor modelos de performance e dependabilidade nos serviços de vídeo streaming. São objetivos bem gerais e são temporários, né? Isso aqui pode mudar. Através daqueles objetivos, eu pretendo contribuir inicialmente nesses três sentidos. Eu vou prover modelos de dependabilidade e performance para objetivo de avaliação e também uma metodologia de atividades para ajudar as empresas a prover um melhor serviço. Certo? E, consequentemente, os usuários vão se beneficiar dessas melhorias para a empresa. Aqui eu coloquei, embora esteja bem no início mesmo, eu coloquei uma metodologia planejada para o que eu quero seguir durante o doutorado. Certo? Tentei simplificar ao máximo, até porque eu ainda estou iniciando. Aqui eu começo com a identificação dos problemas, os dois problemas. Depois eu defino algumas métricas, crio o meu ambiente de teste e nele eu pretendo realizar experimentos e assim extrair modelos e depois analisar esses modelos. Bem genérico. Depois de identificar os problemas, eu pensei inicialmente em duas formas de captar informações, né, nas métricas, que seriam o tempo de resposta do vídeo streaming e duas formas de dependabilidade, que seria a disponibilidade e a confiabilidade. Esse aqui é um baseline, é uma arquitetura que eu pretendo configurar para iniciar os meus trabalhos, os meus experimentos. Eu inseriria também ali, tanto que você está trabalhando com um ambiente baseado em nuvem, né? Isso. Eu acho uma coisa importante que eu sempre tenho recomendado aqui a pessoa do usuário, é essa questão de disponibilidade com a questão de capacidade, né? Isso. Né? Aquela chama COA, né? Certo? Então, eu poderia eventualmente incluir ali na lista. Certo? Tem
A capacidade de disponibilizar o serviço no ambiente de nuvem. Chama capacidade de orientamento. Sim, sim. Porque, dado que você tem, trabalhando com nuvem, essa questão da capacidade de processamento é importante, né? sim. É importante, né? Com certeza. Quer dizer, bom, está disponível, tá, mas com qual capacidade? Né? Com capacidade A, B, C, ou seja, e quantas máquinas virtuais? Sim, isso é verdade. Né? Estou entendendo. Então, eu vou incluir. E assim, avisando que esse negócio de capacidade, se tiver usando RedThread, no Mercury eu implementei umas funções novas de recompensa para RedThread, que ajuda bastante. O Danilo tem melhorado muito aí a parte dos scripts, da letra do script lá, que é suportada pelo Mercury. Então, para quem vai desenvolver, ou seja, está fazendo algum tipo de estratégia para automatizar isso, ou semi-automatizar, a linguagem script que ele tem desenvolvido lá tem evoluído muito. Então, permite que você faça a sua ferramenta, vamos dizer assim, pedaço da sua ferramenta, e a sua ferramenta use muitas coisas que estão lá no engenho da Mercury. Entendi. Certo? Sem precisar necessariamente entrar dentro do código para mexer nos códigos, aí fica uma coisa que vai complicar. Então, tem evoluído muito isso, e algumas pessoas têm explorado isso aí. Legal, né? Por exemplo, aí que você está falando, né? Você tem um lugar que tem um número de máquinas virtuais, aí você quer definir a capacidade adequada às comunidades em função da quantidade de tokens desse lugar. Aí com uma taxa de recompensa baseada nessa quantidade de tokens, agora dá para fazer isso. Legal. Eu ainda não conheço muito bem o Mercury, mas eu já andei fuçando ali e vi que realmente ele pode E assim, eu acho que tem essa vantagem. Nessa linguagem que você tem trabalhado, para você fazer, por exemplo, a sua ferramenta, vou colocar assim, o seu front-end, o seu problema, e usar boa parte das coisas que já tem implementado, sem necessariamente ter que fuçar código lá dentro, mas se comunicando através de utilizando a linguagem script. Entendi. Acho que ajuda muito. Acho que sim. Inclusive, nós seria interessante também dar um YouTube. Eu achava mesmo. Eu achava que era. É mesmo. Ele tem nosso. Não, é mesmo. Dá uma resposta na linguagem. Ele fez um manual, tem um book lá, já está para atualizar já, né? Eu já tenho lá, ele fez diversos exemplos. Vai fazer um vídeo. Eu acho interessante também, porque ajuda muito a gente que está iniciando agora. A gente não sabe todas as funcionalidades que tem lá no Mercury. E eu vi que realmente tem muita coisa que eu vou aproveitar lá. Essa aqui é a minha linha de base, eu vou começar com essa infraestrutura. Ele vai fazer a máquina virtual vai fazer a migração. Enquanto ela faz a migração, eu vou estar atuando aqui, tentando captar o máximo de informações, talvez perda de pacotes, tempo de resposta, nesse momento aqui. Depois eu pretendo evoluir para uma estrutura mais robusta, mais complexa, e fazer uma comparação, talvez, de repente. Primeiro eu vou analisar esse cenário aqui. Fala aí, gente. Por que você precisa migrar? Por que eu preciso? Eu acredito que essas empresas grandes, ela tem disponibiliza esse serviço na nuvem com vários servidores. E de repente, por algum motivo, um problema no serviço, de repente uma queda de energia em algum local, pode cair essa máquina e ela precisa migrar para o serviço não ficar prejudicado. Considerando as características gerais dentro da nuvem de manutenção, para ele migrar, porque você não tem um motivo específico não, né? Para fazer live migration. Não, o Live Migration é um mecanismo que eu identifiquei, poderia ser outros mecanismos, poderia ser a rede Wi-Fi está com problema, então eu calcularia algumas métricas para entender o impacto do serviço, desse momento no serviço. Existem várias coisas que podem impactar no provimento do serviço. Então eu escolhi a Live Migration para fazer esse cálculo. Poderia ser vários. Então, eu deixei uma olhada nos artigos do Matheus. Eu li um dele, tá até
vou mostrar aqui depois o que ele aborda e o que é que eu pretendo abordar. Mas ele tem vários, né? Eu li um deles. Depois que eu montar essa arquitetura, eu pretendo utilizar ou os três, ou um dos três ou dois, né, mesclar algum tipo de modelagem, né, de modelo, e fazer a medição deles para obter os resultados mais precisos e a validação dos próprios modelos. Aqui eu tenho uma matriz de trabalhos relacionados. Isso aqui eu acho muito interessante, pelo menos para mim, está ajudando muito. Todos os artigos que eu leio, eu verifico o que eles têm, certo? E coloco aqui o que ele aborda. E no meu projeto, eu pretendo utilizar esses 5 pilares aqui. Pode ser que mude. Mas aí cada artigo que eu leio, eu coloco aqui um sim ou não no que ele aborda. E assim, dessa forma eu consigo identificar uma lacuna. O que é que o pessoal já fez e onde é que eu posso abordar com mais precisão, né? Onde é que eu preciso estudar mais. Você lá na frente de você detecta, opa, tem um aspecto aqui que os caras estão procurando aí, pode ter até uma nova. Sim. Esse aqui é um planejamento inicial. No momento, né? No momento. Os caras não trabalham isso aqui, aí você percebe que o negócio é aqui. Exatamente. A intenção desse modelo, dessa técnica é isso. Eu li mais artigos aqui, mas esses aqui foram que impactaram mais, são mais relevantes até o momento. Depois eu fiz um planejamento. Eu não queria colocar algo muito grande, muito extenso até o final do ano, eu queria só até agosto mesmo, onde eu pretendo criar um artigo até julho. Enquanto eu estiver nesse momento de criação, eu vou criar o meu ambiente e depois da criação do ambiente eu já vou pensando nos modelos e criando os modelos. E em junho eu pretendo já começar com experimentos. Já tenho a estrutura criada e uma evolução maior já no trabalho. E aqui algumas referências que eu utilizei para construir essa minha dinâmica. E são artigos muito interessantes para quem está começando. Isso aqui é muito interessante. São métodos de avaliar performance. Para quem a gente está iniciando, né? E aqui tem um professor também que é muito interessante de modelagem, dependabilidade, para a gente que não tem muita familiaridade com dependabilidade propriamente dita, né? Tem que ir lá e ver as possibilidades que existem, são muitas. E outros artigos, um livro aqui que a gente está utilizando atualmente na matéria, também é interessante para entender as análises de performance e modelagem. Tá? Obrigado. Se alguém tem alguma dúvida? Alguma sugestão aí? Eu gostaria de fazer um comentário. Claro, você pensou seus objetivos lá, você não colocou ordem, obviamente, né? Uhum. Mas assim, o primeiro, eu acho que na ordem da ideia, o primeiro vem por último. Os objetivos específicos? Tem 3, né? Tem. Porque a gente troca os modelos, avalia, e lá em cima tá para específicos. Não. Esse aqui, né? Aí, ó, para pegar os modelos, você colocou as companhias como oferecer melhor serviço, né? Verdade. Mas eu não pensei em ordem cronológica. Não. Eu vi que não tinha um, dois, três, só coloquei. Só pegar a ideia. Outra coisa que eu vi, assim, na sua fala, né? Você dá alguns aspectos da prótese, você vai observar a migração e o impacto disso no serviço de qualidade de experiência do usuário. Né? E aí depois você falou lá na parte do usuário, né, da volta do serviço. Isso. E aí eu imagino que você vai colocar alguma coisa de e-mail. Vou, sim. É que aqui eu coloquei 2 problemas. Né? E um está mais voltado para a infraestrutura, né, para empresas ou ambiente que disponibiliza o serviço, e outro é para quem utiliza esse serviço. Seria o caso dos múltiplos usuários acessando o vídeo, né, na nuvem, concorrendo com a conexão. Assim. Se você for olhar os trabalhos que tem do grupo que tem mais parte de infra, aí tem outros professores, eu acho que do grupo, né, seus trabalhos parte de e-mail, do usuário, né, e o pessoal faz bastante dedicação voltando para a rede, para a comunicação e para a qualidade de experiência. Aí são 2 frentes, né? E obviamente eu imagino que a sua ideia você vai juntar essas 2 coisas. Mas você poderia ver os aspectos individuais,
né? Sim, eu vou. Fazer, também por isso que tentar unir, porque pegar 5 poderes eu acho que ela fica bem ampla essa questão. A complexidade fica bem Com certeza. É que agora ainda estou no início, né? Estou fazendo as leituras ainda e compondo o meu tema. como sugestão, né? Sim. Obrigado. Falei já. Você falou em manter, né, o lado inglês, né? Então, uma coisa que é interessante que você costuma manter o estado. O cara tem que partir, por acaso a máquina cai, o cliente não vai recomeçar o vídeo. Exatamente. Os hypervisor hoje, os nem faz isso, até o KVM também vão fazer, você pode puxar a tomada dele, a máquina ela migra automaticamente para outro rabo. Aí o impacto disso aí, talvez o impacto disso aí seja bem mais pesado do que o impacto do live break, porque isso aí o live break está esperado. Agora, puxar o cabo de energia de um servidor não é esperado e ele vai fazer essa migração do mesmo jeito, se você configurar ela direitinho. Eu posso até fazer essa análise em paralelo e comparar as duas dicionárias. É bacana. Olha. Os objetivos são muito próximos dos jambuis. O que exatamente tem visto para isso? O Djamilson, até onde eu conheço, eu não falei muito o tema dele, mas é da mesma linha de streaming, só que ele foca em upgrade, upload, né, e download dos vídeos. Ele faz essa análise de performance e desempenho. O meu caso é diferente. Eu estou analisando um serviço. Eu vou até tentar ter uma ideia futura aqui e até no pacote dos vídeos, da transmissão do vídeo, para entender quantas perdas de pacote aconteceram ali, para que a minha medição seja bem mais precisa. Não é upload e download. A ideia seria o seguinte, seria pensar num tipo de serviço, não especificamente no serviço de vídeo, né, mas a ideia seria pensar num serviço que esteja utilizando a infraestrutura virtual, né, e o impacto que iria causar esse serviço no processo de migração, no local de migração da máquina virtual. Né? Então, o impacto vai ser verificar o impacto causado na migração, né, ao serviço. Inicialmente, assim, pensando bem genérico, seria isso. Mas eu quero afunilar isso para o vídeo streaming, para o serviço de vídeo streaming. Porque eu vejo um potencial muito grande aí. Na transmissão do vídeo, por exemplo, existem pacotes que estão indo e voltando. Por isso eu coloquei na medição, inicialmente, eu pretendo analisar o tempo de resposta nesse momento, né? De envio do vídeo e retorno do vídeo. Ou seja, aproveitando aqui na então, por exemplo, vamos supor que vai ter ocorrência de defeito, certo? Uma das formas de mitigar os efeitos da parte de defeito no serviço live stream poderia ser, por exemplo, utilizar ou live stream ou alguma estratégia de disponibilidade. Significa alta disponibilidade dentro do. Mas isso significa o quê? Ele faz o quê? Ele vai fazer o live inglês sem esperar, sem conceder. Então você puxa o cabo de energia. Mas é uma live inglês. Então, assim, utilizando estratégias de live inglês para mitigar o efeito ocorrente de defeito em serviço de live stream. Exatamente. Então, por aí, quando talvez ali possa. Já tem uma frase boa. É isso, Certo? o que falou Uma frase boa, né? E aí, a pessoa pode ter imposição de modelo. Eu acho que talvez fosse mais interessante mudar para recuperação de desastres, alguma coisa mais genérica do que live inglês para possível. Pode ser. E uma das técnicas pode ser uma delas, mas não necessariamente apenas o live inglês. Para não ter que ficar restrito. Mas claro, como eu trabalho de doutorado, você vai ter que atacar uma coisa, vai ter que atacar outra, Se fosse com mestrado, isso já seria talvez suficiente. Mas você talvez tenha que, aí, depende da profundidade que vai ser dada. Eu concordo, foi por isso que eu falei quando o Yuri falou ali sobre esse momento de puxar a energia, eu vou fazer um estudo, o que eu pretendo fazer no projeto dele, e um estudo paralelo, nesse caso aí, com relação. O interessante nessa parte diferente do software de serviço, você pode sair levantando uma máquina
sendo estado naquela é que você tem que manter o estado que o usuário estava. Exatamente. É manter o estado por um grande quantidade de tempo. Exatamente. Isso é um diferencial interessante. Isso é uma manter isso ali. Isso é uma grande diferença do janeiro também. Quando você tira a tomada, ele guarda um estado anterior para o outro período de algum outro local. Quando o usuário, eu estou utilizando aqui o serviço de vídeo lá. Certo. Aí, aquele serviço de vídeo está guardado em algum lugar, sabendo onde é que eu estou puxando lá no servidor. Se por acaso a máquina cai, lá, a máquina, a máquina virtual vai para outro, e o estado continua. O estado continua. Aí, eles se ajudam. Deixa eu passar embora o movimento do serviço lá para outro local, você tenta minimizar esse efeito, aqui, do lado de cá. Exatamente. Manter o estado. Isso aí é uma atualização de memória, né? Se algum dessa memória vai ter que estar guardada. Não, ele guarda a memória, que é exatamente. E aí tem um aspecto interessante que é aquele chamado até de solvabilidade, que é a probabilidade de você, a probabilidade, que é o que a Carolina fala, que é a probabilidade de você, com as duas mãos, ou a probabilidade de você se recuperar, né, ou manter um serviço na qualidade, ou recuperar um nível de qualidade anterior que você estava fazendo. Por exemplo, o serviço estava bom. E aí, pode até ser que tenha uma decaída, ou não. Mas voltou. Você deu uma travadinha lá no vídeo. Exatamente. Mas depois de alguns poucos segundos, ele retornou. O serviço está aqui. Ele tem a probabilidade de se recuperar ao estado operacional anterior, apropriado. É esse momento que eu quero analisar para identificar a qualidade de experiência do usuário com esse tipo de serviço, com essa infraestrutura. Porque aí é onde está o problema. A gente sabe que acontece isso. A gente está assistindo lá, por exemplo. Então vem aí duas métricas do Mazar que o grupo que o Bruno usou. Anota aí, então, RTO e RTO. RTO e RTO. Isso aí está relacionado. Recovery Objective. A sincronização. Recovery Time Objective. Então vamos ver essa aí. RTO e RTO. São as restrições. Eu estava ali, Bruno, vai publicar. Vai sair a tese dele. Foi aquele que eu pedi para o senhor. Vamos sair. A versão final. Aí essa sincronização do lado direito, uma coisa você vai atacar. É essa sincronização de memória. Então o trabalho tem que fazer isso. E fala sobre sincronização de memória e lado direito. Que a ideia é você diminuir os marcos, né? Que ele faz a sincronização da memória, para vamos voltar para o mínimo de perda, que é que além disso, ainda tem os pacotes que são enviados para o vídeo. É um chamado. Não, aí você vai trabalhar uma experiência baseada nessa sincronização. Porque assim, o meu trabalho é limitação de utilidade, né? De uma forma ali. Aí, assim, se você pegar isso aí e jogar para utilizar, já vai para o mesmo caminho. Então, essa conversão tem que usar, bota tudo que você nessa. Então, acho que só para finalizar aqui, mas só para finalizar, quando você está falando assim, muito na parte de analisar os pacotes, o envio de pacotes, tem que tomar um pouco de cuidado, porque aí você vai acabar tendo que entrar na parte do algoritmo de envio do streaming, né? Ou seja, o sistema que envia o streaming, que ele faz aquele procedimento de enviar, pegar o pacote, se enviar o pacote na rede, aí você vai ter que entrar dentro dele para poder verificar, por exemplo, fazer um critério de redundância para verificar quais foram os pacotes perdidos no processo de migração e tentar recuperar. Então, isso exatamente. Mas isso eu não quis mencionar aqui, como eu estava falando, porque eu sei que isso é algo que seria um estudo maior. E pode ser que lá na frente eu considere isso para a minha avaliação. Essa coisa. Pode ser que não. Pode ser que eu tenha que ainda pode usar isso em outras métricas. Ok, bom. Bem, dando continuidade aí, vamos agora para a apresentação da senhorita Aline, senhora, né? Aline Oliveira, com o título de Framework de Injeção de Falhas e Monitoramento para a Cloud através de ESPM. 15 minutos. Gente, bom dia. Meu nome é Aline. Eu estou no meu segundo ano de mestrado e desde o segundo ano. Sou orientando do professor Paulo e o meu tema vai mudar um pouco esse título, porque eu vou colocar assim, que é um framework de gestão de
falha, monitoramento para a cloud para a SPM. Lógico que vai ter o treinamento, vai ter o rodagem daqui para frente. A agência de motivação, objetivo, gestão de falha. O FIDEP, que é uma infraestrutura de bandida, vai falar no final da tarde. Monitoramento, arquitetura e as contribuições desse trabalho. Qual a motivação desse trabalho? A necessidade do pesquisador é estudar a disponibilidade de alguns sistemas em computação em nuvem, né? Usando ferramentas, frameworks, podem agilizar os processos. É a carência de ferramentas de avaliação de disponibilidade através da SPM, porque eu pesquisei algumas literaturas e eu ainda não vi ainda o tipo de ferramenta que utiliza como de gestão de falha pela SPM, né? De pé. E a dimensão do trabalho por parte dos pesquisadores, né? O objetivo, que é o que nós temos aqui, que é propor um framework que ofereça suporte ao estudo de desempenho ambientes em lucro, desenvolver uma ferramenta de gestão de falha através da SPM, uma simulação em rede Petro, desenvolver uma ferramenta que monitora o ambiente de nuvem, avaliar o desempenho de sistemas de computação em nuvem, como exemplo Eucaliptus, ou pode ser o OpenLab, o Stack, outros, e propor possíveis melhorias do sistema que for analisado. E como é que se dá esse framework de gestão de falha? Todo mundo me conhece o Mercury, né? Que ele é do nosso grupo, né? Quando você pega o Mercury, vai criar uma rede de Petro, uma SPM, você tem um ambiente, você cria esse ambiente, você clica lá no token dele e faz a simulação do sistema. A intenção é que esse programa de gestão de falha, ele vai ser basicamente isso. O usuário vai entrar com uma SPM, né, uma rede Petro, e quando clicar no token game, na simulação do sistema, a intenção é que você se conecte com uma infraestrutura de cloud, no caso, que vai ser a infraestrutura de Bandi, que vai falar no final da tarde, que é o FIDEP, e faça a injeção de falha, através de uma simulação em SPM. O FIDEP é uma infraestrutura de Bandi, que ele é parecido com o Cabom, vocês já leram aqui já sobre ele. Ele é multiplataforma, ele pode utilizar OpenStack, Eucaliptus ou outros tipos de plataformas. E eu vou usar o Eucaliptus, né, porque basicamente é mais simples. Aqui tem a arquitetura, como eu falei anteriormente, o usuário vai entrar com um SPM aqui, vai fazer a SPM dela, vai fazer a rede Petri, né, vetor de falha. E aí, quando ele faz a simulação do token dele, ele vai estar conectado com a infra de Bandi, que é o FIDEP, e ele vai automaticamente desligar as VMs ou ligar, fazer a gestão de falha por SPM. E depois disso vai ter um monitor, que vai ficar monitorando as ações que ocorrerem nessa infraestrutura, no caso. Aqui eu botei as etapas que estão acontecendo, né? A primeira etapa está em andamento ainda, que é a criação do injetor de falhas. Que primeiro eu vou criar esse injetor aqui para poder integrar ele com o FIDEP de Bandi. E a terceira, que é no caso, é criar um monitor para ficar monitorando o que acontece dentro dessa infraestrutura. As contribuições beneficiar as equipes de desenvolvimento para auxiliar no desempenho ou disponibilidade, diminuir o retrabalho por parte dos desenvolvedores, no caso, que em questão de ter que criar um script para poder fazer um tipo de geração de falha, diminuir o retrabalho por parte disso, e desenvolver de forma mais confiável uma ferramenta de geração de eventos sintéticos para poder contribuir para a gestão de experimentos na área de computação em nuvem, avaliar desempenho e disponibilidade do sistema. Aí, nada, é só isso, tem uma dúvida? Você falou da... Assim, fazendo pelo token game, né, conectado com a parte do live. A intenção é que vai parar, né? Mas o token game, você vai usar em infraestrutura do token game. Você não vai fazer token game. É o token game manual. No caso, a intenção. Não é o token game, mas vai dar o play e ele vai... É só mais explicar, mas vai gerar e vai ficar conectado na infra. Assim, ao invés de usar um script, mas já existe o script que está nos portais? Não, existe não. Porque algumas pessoas criam, pode fazer um tipo de geração de falha, alguns scripts mesmo. Mas assim, eu procurei na internet com algumas coisas parecidas e eu não achei assim ainda um tipo de ferramenta. Está claro o propósito? Não. Isso pode Tá claro para vocês? Para todo mundo ou não? A ideia é o seguinte, é tornar mais fácil, vamos dizer assim, o desenvolvimento de mecanismos de gestão de falha, de monitoração, de gestão e monitoração de falha. Por que isso é importante? Porque a gente sempre precisa de mecanismos para gestar falha e para monitorar. Normalmente se faz. Bom, o trabalho que vai aqui já está procurando beneficiar isso. Porque o que acontece com qualquer um de vocês aqui?
O segmento que vai implementar os mecanismos de injeção, os mecanismos de monitoramento, depois tem que essa parte básica, fundamental, que é da injeção e do monitoramento, depois disso tem que ser gerado um monitor que vai utilizar as rotinas básicas e vai gerar um script ou um programa que vai cadenciar, quer dizer, a ordem do processo de injeção do pai. Duas coisas, vai ter um processo de monitoração, processo de injeção. Esse processo de monitoração e processo de injeção normalmente utiliza funcionalidades básicas. O trabalho antigo pretende o quê? Fornecer esses insumos já prontos, ou mais ou menos prontos para a pessoa, para a criação desses mecanismos, essa infraestrutura básica, né? De injeção de falha, de monitoração. Fica a cargo de cada pessoa utilizar essa plataforma e conectar. Não independentemente do seu trabalho, né? A pessoa utiliza, já pega esse conjunto de funcionalidades que vai estar pronto no trabalho dele e vai facilitar cada pessoa desenvolver o seu injetor de falha, o seu monitor. O que ela está querendo é colocar um nível acima. Ou seja, por exemplo, não necessariamente a pessoa tem que desenvolver, conectar tudo isso fazendo o código. Mas pode especificar o injetor de falha através de um ambiente de altíssimo, como uma rede PET. A rede PET, ela vai funcionar, você vai ter que fazer o que se chama um token game, é um simulador, sabe, que vai utilizar a rede PET como linguagem de entrada. Então, ele vai usar o engenho do próprio método para sair disparando as transições. Agora, ligado a cada uma dessas transições, a pessoa vai ter os eventos. Por exemplo, uma transição daquela que representa um evento em defeito, quando o simulador disparar aquela transição, aí ele vai anotar nela um evento que está implementado na biblioteca. Então, quando o simulador disparar a transição, então a gente coloca um código ali naquela transição que chama a funcionalidade. Então, o simulador, se eu pegar e fornecer outra rede de PET completamente diferente para o simulador, então vai ser outra coisa que vai ser executada completamente. Ou seja, eu não vou estar reimplementando o código do injetor de falha. O que eu mexo é como se fosse um processador baseado é um processador que entende rede de PET por linguagem. É uma máquina, podemos dizer assim, é uma máquina virtual. Podemos dizer assim, o jogador de rede de PET, ele é uma máquina virtual que entende como linguagem de entrada da rede de PET. Certo? Fazendo isso pra ela. Aí na minha cabeça você bota uma expressão daquelas. Uma expressão booleana com aquelas jogos da velha, né? Isso. Aí quando casar a marcação com aquela expressão, chama uma rotina. Chama a rotina, exatamente. Aí chama a função. Está implementado em algum campo e já pode mostrar o defeito. É aí, cara, Trazendo tempo. Por isso, se eu fizer muito genérico para qualquer modelo de autonomia de PET que eu fizer assim, eu conseguir matar embaixo, é o meu mesmo complexo. Não é porque não. assim para uma baseada Não, é assim. a menina que todo dispara, quando a pressão se apaga, a marcação É isso aqui. Ó, presta atenção. Isso aqui é um hardware de componente aqui. O hardware só componentes. Aí aqui, isso aqui é o sistema que está sendo testado. E aqui eu tenho um Mercury aqui rodando em cima da máquina. A
ferramenta dela, aqui tem a infraestrutura de Vandi aqui. Vandi, infraestrutura aqui. Aqui está a Lean, certo? E do ponto de vista lógico, do ponto de vista aqui é lógico, tá? Isso aqui é lógico. Tanto uma direção quanto outra, tá? Monitorando. Aí aqui sei lá, um PC, um computador. Uma máquina. Aqui, ela pega, por exemplo, para disparar essa transição aqui, ela vai utilizar aqui o Mercury e vai verificar se essa transição está habilitada. Se ela estiver habilitada, agora, então essa transição vai ser disparada. Só que aqui nesse ambiente, além de editar isso aqui, eu abro uma aba aqui e anoto coisas. Por exemplo, que o componente 1. Certo? Que o componente 1. Então aqui, na hora, como é que ele vai disparar isso aqui? Ele vai chamar o token game que está aqui. Então ele vai verificar quais são as transições que estão habilitadas. E ele vai dizer, opa, a transição que está habilitada, é essa aqui, T1. T2 não está. Onde é que está? Está aqui no método. E aí ele devolve para cá, olha, quem está habilitado é T1. Ele verifica aqui, verifique transições habilitadas. Aí ele devolve um conjunto, aí vai dizer T1. Aí agora você diz, dispare T1. Aí quando você disser dispare T1, além de tirar o token daqui e botar aqui, você vai executar isso. Certo? Aí quando ele executa isso aqui, ele derruba esse cara. Veja, se a rede não fosse essa, fosse outra, ou então se eu não chance aqui dissesse 2, ou então se a minha rede fosse essa, e quando eu chegasse com um token aqui, eu tinha outras opções aqui. O código do simulador é o mesmo, não mudou nada. O que é que mudou? O que mudou foi a rede de PET, que vai ter aqui uma PET com anotações que vai ser fornecida para ela. O que está mexendo, ou seja, o que é o meu código? Eu forneço a nova estrutura, que é a rede de PET. É isso aqui. Agora, isso aqui tem que estar com as anotações. Anotações para matar os processos e para monitorar também os elementos. E aí a pessoa, por exemplo, vai fazer ele vai utilizar aquela infraestrutura que está pronta. Ó. Quer dizer, ele não vai precisar de fazer um jogo. Ele conhece a funcionalidade que ele vai fazer na processo. Ele pode fazer o gestor não vai fazer ele vai saber, vamos saber o mínimo e essas funções aqui, saber quais são, que eu consigo monitorar, matar, mas não necessariamente tem que escrever o código. Pessoal, tá muito. Cerimonial. Tem José aí, tá pagando. Quase que apagar a bateria. Bem, vamos dar continuidade aí com a apresentação de José Jair Figueiredo. 15 minutos. Bom dia a todos.
Minha apresentação que eu preparei aqui para... Vamos ver se esse negócio vai funcionar. Não clique aí, não. Hã? Tá. Pronto, já. Cortei. Já me apresentou, né? Jair, sou reitor do professor Paulo, aluno de doutorado, estou no segundo ano, começando o segundo ano. O tema da minha apresentação de hoje é análise de performabilidade em nuvens computacionais geograficamente distribuídas, tolerante a desastres. Esse título, né, a gente vai ajustando aos poucos. Acho que cada workshop eu fiz uma mudança no título, então ainda vai amadurecer um pouco. Aqui tem uma agenda da apresentação, apesar da agenda assim, parecer grande, eu serei breve, não ultrapassar aí o tempo. Uma breve introdução, falarei sobre o problema, os objetivos, uma visão geral do que eu tenho, do que a gente vem investigando, estudos em andamento e algumas observações espaciais. Então, computação em nuvem, falando rapidamente, todos vocês já... a maioria trabalha aqui, quem não trabalha já ouviu os outros colegas do grupo trabalhando em temas similares. Então, mudou a forma como os recursos de TI são gerenciados pelas empresas, gerou economia na forma como eles são gerenciados, através de servidores virtuais, você instancia tudo na nuvem, você controla os gastos porque você paga pelo que você usa, isso do ponto de vista do cliente, né? Tem maior segurança do que você ter a sua infraestrutura na empresa, porque você sabe que tem redundância, que tem backup, que eles garantem disponibilidade, não precisa estar se preocupando em pagar pessoas. Existe acesso a indicadores de sistema de gestão que garantem que você tenha o maior controle sobre a sua infraestrutura. Esse maior controle ele é garantido pelos contratos de nível de serviço, famosos SLAs. E esses SLAs eles, são contratos de que o provedor de serviço tem que garantir um mínimo de qualidade. Um mínimo que não quer dizer que seja ruim, né? Um mínimo de qualidade quer dizer que tem um patamar e tem que ser garantido aquele patamar. Mas garantir esse patamar nem sempre é simples, dada a complexidade das infraestruturas que tem de hardware e software, as inúmeras variáveis que têm a ser consideradas, além de ser necessário avaliar constantemente essas infraestruturas a fim de garantir esse SLA, esse nível de serviço. Existe uma coisa que impacta nesse nível de serviço. Às vezes o provedor planeja a sua infraestrutura, instala a sua infraestrutura e diz: isso daqui vai funcionar agora com uma disponibilidade de 5 noves. Né? Mas tem uma coisa, né, que nem sempre você conta e pode acontecer, que são os desastres. Então, desastres, querendo ou não, acontece. Tem o caso clássico do 11 de setembro, né, que aí uma empresa tinha um data center numa torre com backup na outra. Né? E aí vocês já imaginam o que aconteceu com o atentado. Então, desastre pode acontecer, às vezes, onde você menos espera, né? Pode acontecer do chão ceder, enfim. Vai que sua empresa estava aqui, o data center da sua empresa estava aqui, assim, aquele bairro é tranquilo, né, um bairro residencial, e aí vai acontecer alguma coisa dessa. Então, desastres acontecem, estima-se que 50% dos desastres da IBM sejam por motivos naturais, que são como furacões, enchentes, enfim, terremotos. Mas e os outros 50%? Né? 50% são naturais, apenas 50% são naturais. Outros 50% são desastres provocados por humanos, por erro ou falha humana. Tem um estudo da IBM também que mostrou que 80% é meio antigo, mas para essa informação é a fonte que eu encontrei mais fiel. Né? Então, o estudo da IBM mostrou que 80% das organizações que não têm plano de contingência e passaram por algum desastre, faliram. 80% das empresas que passaram por desastre faliram. Desastre que afetou os computadores, né? Além disso, tem várias coisas que acontecem aí, desastres naturais provocados por humanos. Aqui, ó, em 2015, uma tempestade causou perda de dados nos servidores da Google. Em 2014, o data center da Samsung pegou fogo na Coreia do Sul. Então, são coisas que acontecem e que a infraestrutura, por mais que você trabalhe e faça planejada, estão sujeitas. Certo? Teve vários terremotos aqui no Chile recentemente, né? Então,
O Brasil, infelizmente, ainda não tem muito dessas coisas, mas só enchente. Mas enchente é bem comum, né? Agora, no nosso laboratório tem um desastre muito comum, quando a frigideira vai para ela e encosta na tomada. Você começa também, Yuri? Pronto, é outro desastre, né? Provocado por humanos. Então eu tenho aqui um quadro de 2014 que mostra qual foi o downtime dos principais provedores de serviços em nuvem, né? Então nós temos aqui o famoso Amazon com 2.41 horas de downtime, seguido aqui por esse Joint, que teve 2.6 horas. O campeão do maior downtime dos grandes, né, foi o da Microsoft com 39 horas e 77. Eu tenho certeza que eles planejaram a infraestrutura para ter bem menos do que isso. Isso aqui foi provocado por desastres. O dado de 2015 mostra que a Microsoft conseguiu se recuperar e só teve 10 horas e 49 minutos de downtime. A Amazon reduziu um pouquinho, de 12h40 para 12h30. Enfim. E isso mostra que as empresas, ano a ano, elas vêm melhorando a sua infraestrutura a fim de ter o menor downtime possível e resistir a desastres que eventualmente acontecem. A propaganda da Microsoft é que ela tinha uma meta de ter uma disponibilidade de 99,95, né? E ela conseguiu bater isso aí esse ano, então para ela um espetáculo. Bem atrás da Amazon ainda. Bem, relatórios sobre recuperação de desastres apontam que 4 principais causas de downtime são falhas de hardware, erro humano, falha de software e desastres naturais com 5%. Isso aqui entra na ideia do seu trabalho, né, que é as falhas de hardware e obrigam a migração de serviço. Bem, então o problema que eu estou atacando é como planejar uma infraestrutura de serviço de computação em nuvem, geograficamente distribuída, de forma a minimizar o impacto dos desastres, garantindo o atendimento ao SLA, minimizando o downtime. Para isso, a minha ideia é propor uma plataforma, um framework, combinando técnicas e modelos, como tem sido os trabalhos do grupo, para planejamento de nuvens geograficamente distribuídas. Aí, quem já viu o trabalho do Bruno, né, e fala assim, e o Bruno não fez isso? De fato, o Bruno fez isso, mas teve vários aspectos que ele não abordou, e aí eu estou continuando o trabalho, aliás, não é continuando o trabalho, né, pegando outros aspectos que ele não abordou, como, por exemplo, investigar a cópia e movimentação, a sincronização das máquinas virtuais entre diferentes sites e a recuperação de dados de desastres, né? Porque no caso do Bruno, ele considerou que você tinha os data centers que ofereciam serviço e um data center exclusivo para backup. E aí, quando tinha um desastre em determinado data center, a máquina era movida completamente para esse... Está até mandando aqui na sua página agora para saber se a ferramenta dele está disponível para ouvir. Era bom pra gente. É bom ele disponibilizar. Dá pra gente botar no site. Então a ideia aqui é investigar outras formas de recuperação de sincronização e recuperação de dados para garantir uns níveis de dependabilidade e performabilidade maior. Então seria a movimentação da máquina virtual de um site para um outro, sem que o serviço fique indisponível. Uma das vantagens mais significativas da migração dinâmica é que ela pode ser usada também para balanceamento de carga. Então, a migração dinâmica, o Live Migration, os benefícios você faz a migração, o serviço continua sendo oferecido e você pode fazer balanceamento de carga. Então, a ideia daqui, essa figura está até quase igual a que o André mostrou, né? Então, aqui a gente tem dois nós que possuem máquina virtual e a migração dinâmica, o Live Migration, nada mais é do que a máquina virtual que está nesse nó ser iniciada, ser transferida para este nó. Certo? Isso eles compartilham aqui um storage. No caso do meu não é geograficamente distribuído, a diferença é que aqui a gente teria essa infraestrutura em um site, teria a mesma infraestrutura em outro site, e essa máquina seria sincronizada com outro site. Né? Pronto. Recuperação de desastres é um tema bem amplo, bem complexo. Se vocês forem investigar um pouco sobre, tem espaço aí para muita gente ainda fazer pesquisa. Envolve um conjunto de políticas para permitir recuperação, manutenção de infraestrutura e sistemas,
como eu mostrei para vocês daquele relatório de desastres, é uma coisa vital para a continuidade do serviço nas empresas. E o desastre pode ser provocado inclusive pelos homens. Suponha 2 data centers, né, conectados através da internet de uma rede. Um data center está ativo, o outro está em code standby, e um é a réplica o que está em code standby é a réplica do que está ativo. No caso de um desastre, por exemplo, o data center principal A, o data center B, aqui, ele passaria a atender os serviços, atender os clientes, as requisições do cliente, sem causar indisponibilidade do serviço. Então, para um desempenho eficiente da recuperação de desastre, um plano de recuperação de desastre deve incluir como requisito 5 requisitos segundo o UD. Minimizar RTO e RTO, afetar o mínimo de funcionamento normal do sistema, deve ser geograficamente distribuído, as aplicações devem ser instaladas para um estado consistente e deve garantir a confidencialidade e a privacidade dos dados. Então a ideia é atacar principalmente o aspecto aqui de ser geograficamente distribuído, afetando o mínimo de funcionamento do sistema. Essa parte de minimização de RTO e RTO, tem muitos trabalhos publicados sobre isso, e eles entram principalmente na parte dos algoritmos de otimização de sincronização. Algoritmos de sincronização e otimização. E, por enquanto, não é a minha ideia. Bem, o que é que a gente tem de estudo em andamento? A ideia inicial eu estou propondo alguns estudos de caso e estamos trabalhando em montar uma infraestrutura para a gente poder validar modelos. A primeira ideia é avaliar o impacto da habitabilidade conforme a estratégia de cópia e recuperação de desastre de data center. Então, considere que nós temos 2 data centers geograficamente distribuídos em diferentes sites, e esses 2 data centers eles sincronizam os dados no backup, né? O data center que atende requisições, os 2, eles têm o armazenamento em rede e eles têm um backup que é sincronizado entre os 2, ou seja, o data center 2 ele possui o backup do data center 1 e vice-versa. Esse é um cenário, nós estamos construindo modelos para avaliar e verificar qual considerando um desastre em um desses data centers, né, o quanto essa sincronização entre os data centers é relevante ou mais interessante. Deixa eu falar só alguns slides aqui para adiantar para vocês. Qual é a diferença que eu tenho daquele cenário para um outro cenário, onde eu tenho 2 data centers atendendo o serviço e um exclusivamente para backup. Isso aqui seria o baseline, que é baseado na ideia que o Bruno vinha trabalhando, vinha estudando. Então, ao invés de ter esse data center aqui, eu ter um IPCS, né, que é a sincronização entre os data centers. Ter os dados conectados, sincronizados entre esses data centers. Então, eu adotei alguns modelos que já foram utilizados em outros trabalhos do grupo, onde consegui obter algumas métricas relacionadas à confiabilidade desses cenários, a índices de importância para esses cenários, desculpem. Nós temos aqui alguns gráficos, mas esses resultados são preliminares, eu ainda não tenho resultados numéricos que mostrem a relevância entre as arquiteturas, são resultados preliminares, certo? Aqui eu tenho um modelo SPM que mostra a migração, representa a migração de VM entre 2 data centers distribuídos geograficamente, certo? Então eu tenho aqui um nó, eu tenho aqui outro nó, e aqui ele representa a migração de uma máquina para o outro nó que está em outro data center, ou seja, o tempo que eu tenho necessário para fazer essa migração. Eu tenho que encontrar ainda alguns TPs que nós estamos levantando a infraestrutura, né, Yuri? Para a gente fazer isso lá. Coitado do Yuri. Bem, então, para finalizar, que eu tenho 38 segundos, ter data center distribuídos geograficamente no mundo, o que será que é mais interessante eu fazer? Ter sincronização entre os data centers, ter um data center de backup e outros que atendem o serviço, e além disso, uma outra ideia é ver a questão da performabilidade, aliás, do desempenho ou performabilidade, considerando também que esse data center de Nova York atende as requisições geradas aqui, esse de Londres geradas na Europa e esse daqui as geradas na Ásia, por exemplo. Ou seja, o data center atende a requisição
de onde ela é originada, do lugar mais próximo que ela é originada. Então, tenho aqui um esboço que ia apresentar para o professor Paulo, na nossa reunião foi prorrogada. Então, que ele representa as requisições que são geradas na Europa e nos Estados Unidos, um data center em cada continente, né? E aqui as transições que representam ou o atendimento, aqui primeiro ela chega numa fila, ou o atendimento pelo data center mais próximo, ou em caso dele não poder atender por questão de desastre, por mesmo da fila está cheia, ser encaminhado para outro data center para ser atendido. A solicitação da criação de um VM, por exemplo. Isso. É isso. Pode ser a solicitação. Pode ser. A solicitação de criação de um VM. E aí ela vai ser atendida pelo outro data center. Aí, eu não falei em serviço, como os outros meninos falaram, aqui void, porque a ideia é justamente eu ter uma infraestrutura como serviço aqui e as pessoas estão solicitando VM. Alguns estudos de caso poderão ser feitos futuramente observando alguns serviços específicos, mas por enquanto eu não estou olhando para isso. Bem, observações espaciais para fechar. Georredundância é uma estratégia excelente para garantir cópia e recuperação de dados. Incorpora complexidades que não são observadas, que não existem quando você tem uma nuvem local. E a utilização de modelos hierárquicos heterogêneos, aliada à avaliação de atendabilidade, ajuda no planejamento dessas infraestruturas. Aí eu quero chegar no momento em que eu consiga propor a melhor forma de você montar a sua infraestrutura geograficamente distribuída, considerando diversos aspectos que não foram abordados ainda. Ok? Então, deixa eu botar aqui. Obrigado a todos e questionamentos. Jean, como sempre. Manda. Se eu tivesse montado um data center no ar. Tá. Tem duas usinas em Porto Velho, que é do lado, né? Ali. Giral e não sei das quantas. É só sugestão mesmo, acho que talvez interessante você olhar downtime e delay. Latência de rede, latência de comunicação. Porque dependendo do tipo de estratégia que for utilizada, vai ter um downtime mesmo, um serviço que ser perdido. E alguns outros é sobre delay, né? Vai ter uma espécie de cache que armazena os serviços, e quando a nova VM, a nova for levantada, ele consegue responder todas as coisas. Cara, no caminho. Aí, acho que é bom considerar essa dúvida. Certo. Então, por exemplo, o modelo proposto nele tem essa questão do tempo, que é o tempo de viagem, né, dos dados, que é o tempo de comunicação. Além disso, por exemplo, o trabalho no baseline aqui, quando houver um desastre, eu vou copiar toda a máquina virtual. No cenário que a gente está propondo, nós vamos manter sincronizados os dados entre os diferentes sites. Então, no momento que houver um desastre em um determinado site, eu só vou ter que recuperar a parte da memória que estava sincronizando para poder voltar ao serviço. Sim, mas é só isso que eu falo porque é melhor ter 5 segundos de downtime ou 10 segundos de delay. De delay, né? Sim. Então, a meu ver, é um delay que não perdeu nada. Demorou mais, mas não perdeu nada. Mas no outro caso, você teve menor, mas você já perdeu. É só. Sim. É um cenário. É cenário a se considerar. Beleza. Porque isso aí tá muito. Isso aí geralmente está muito relacionado quando você está avaliando um serviço de tempo real, de missão crítica, né? Sim. E aí você geralmente faz esse tipo de análise. Mas aí tem que não. Conseguimos derretido, né? Nesse processo de mudança, o original não vai. Ou seja, perdeu o original. Mas circular um data center que envolve a biblioteca grande, geradores, e já tem que falar para o outro também. Eu preciso não trabalhar aqui. Essa é a mudança. Eu posso dar um
Para mudar o data center de localização? Talvez seja algo a se considerar. Eu não estou olhando para isso ainda, né? É algo que pode ser considerado, mas eu não estou olhando ainda para esse aspecto, né? Talvez isso aí seja uma questão, por exemplo, de considerar híbrido, né? Nuvem híbrida, você colocar a privada e pública, e aí você utilizar o serviço temporariamente, enfim. Beleza. Uma coisa que poderia ser interessante para isso aí, talvez seja até um trabalho de algum aluno de mestrado que queira ver, é a questão de nuvens comunitárias, né? Que, como a gente fala pública, privada e híbrida, né? Mas tem a comunitária, que é você ter vários órgãos compartilhando as suas infraestruturas em uma nuvem, né? Talvez seja até alguma coisa para ser estudada aí, interessante. Aí eu gostaria, você falou de IF e tal, eu fui analista do Instituto Federal do Acre um pouco mais de 3 anos, e aí teve uma experiência bem interessante sobre downtime. Você falou do data center Acre, que a gente fez uma movimentação de um data center, né? A gente tirou de um prédio que tinha acabado o contrato de aluguel e levou para o prédio novo, fisicamente, né? Pegou as máquinas, e aí a gente tinha que deixar os negócios funcionando o máximo de tempo. Então a gente estava de tardezinha lá tirando as máquinas de um, né? Aí derruba o site dos negócios. Chega lá na outra, tem que montar e levantar. Um risco enorme de nada funcionar, né? Mas a gente conseguiu fazer ainda. Eu acho que a gente levou um dia, ficou fora um dia os serviços, depois já estava tudo funcionando. Agora imagina se dá um pau na máquina dessa aí, porque não tinha backup. Foi um dia. Em um dia, foi. Porque eram poucos, estava no começo ainda. Eram 2 racks. Tudo, né, com nuvens públicas, né? Para nuvens privadas. Com essa nuvem pública que é de infraestrutura de amigos, com downtime. Não trabalho não. Porque como nuvens privadas normalmente eles não divulgam, né? Ou, aliás, eles não monitoram, não sei. Não tem muita informação sobre isso para divulgar. Interessante. Para todo mundo trabalhar com nuvem privada aqui, né? Para poder comparar com nuvem pública é crueldade. Exato. Não comparar tudo não dá. Pessoal, obrigado. Qualquer dúvida a gente pode conversar depois, mandar um e-mail, pode fazer a própria pergunta. Bem, pessoal, a gente vai dar uma pausa agora, certo? Nessa primeira parte do almoço. Mais uma parte do almoço, né? Vai ser reservado ali no Brasil, certo? Sal e brasa, boi brasa, né? Boi brasa na Caxangá, reservado para todos. Ok? E logo após o almoço a gente retorna com mais apresentações. De Jean.